O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, apresentando relatos fundamentais para diversas tradições religiosas. Aqui está um resumo sucinto. Criação. Gênesis 1 e 2. Deus cria o universo em 6 dias, estabelecendo a ordem e criando a humanidade à sua imagem. O 7º dia é santificado como um dia de descanso. Jardim do Éden. Gênesis 2 e 3. Deus coloca Adão e Eva no Jardim do Éden, advertindo-os a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles desobedecem, introduzindo o pecado no mundo. Descendência de Adão e Eva. Gênesis 4 e 5. Adão e Eva têm filhos, incluindo Caim e Abel. A genealogia é traçada, destacando a expansão da humanidade. O dilúvio. Gênesis 6 ao 9. Contexto. A humanidade torna-se corrupta e violenta, desviando-se dos caminhos de Deus. Observando a decadência moral, Deus decide destruir a criação e recomeçar. Chamado de Noé. Deus escolhe Noé, um homem justo, para construir uma arca e salvar a si mesmo, sua família e representantes de cada espécie de animal da iminente catástrofe. Construção da arca. Noé recebe instruções detalhadas sobre a construção da arca. Ele obedece, construindo a embarcação de proporções monumentais ao longo de muitos anos. Entrada na arca. Noé, sua família e os animais entram na arca antes do início do dilúvio, obedecendo ao comando divino. Início do dilúvio. As fontes do abismo e as comportas dos céus são abertas, resultando em chuvas torrenciais que duram 40 dias e 40 noites. As águas também brotam da terra. A arca à deriva. A arca flutua sobre as águas, preservando a vida que nela está. O dilúvio cobre toda a terra, apagando toda forma de vida, exceto aquela protegida na arca. Fim do dilúvio. Após 150 dias, as águas começam a recuar. A arca repousa sobre as montanhas de Ararat. Corvo e pomba. Noé envia uma pomba e, posteriormente, um corvo para verificar a condição da terra. A pomba retorna com uma folha de oliveira, indicando o início da restauração da vida. Saída da arca. Quando a terra está seca, Noé, sua família e os animais deixam a arca. Noé oferece sacrifícios a Deus em agradecimento. Aliança de Deus. Deus faz uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a vida na terra por meio de um dilúvio. O arco-íris é estabelecido como um sinal dessa promessa. O dilúvio na Bíblia simboliza o julgamento divino diante da corrupção humana, a oportunidade de recomeço e a renovação da aliança entre Deus e a humanidade. Torre de Babel. Gênesis 11. A humanidade tenta construir uma torre para desafiar Deus, resultando na dispersão das línguas e na separação dos povos. História de Abraão. Gênesis 12 ao 25. Chamado de Abraão. Deus chama Abrão, mais tarde chamado Abraão, para deixar sua terra natal, seus parentes e a casa de seu pai, para ir a uma terra que Deus lhe mostraria. Em troca de sua obediência, Deus promete abençoar Abraão e fazer dele uma grande nação. Aliança de Deus. Deus faz uma aliança com Abraão, prometendo-lhe uma descendência numerosa, uma terra para seus descendentes e a bênção para todas as nações por meio dele. Jornada para Canaã. Abraão, sua esposa Sara e seu sobrinho Ló deixam Harã e partem para Canaã, onde Deus os guia. Ao longo de sua jornada, enfrentam desafios, fome e conflitos, mas Deus continua a renovar suas promessas. Promessa de descendência. Apesar da idade avançada de Abraão e Sara, que era estéril, Deus renova sua promessa de dar a Abraão um filho. Sara, inicialmente cética, dá à luz a Isaque, cumprindo a promessa divina. Teste de fé. Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho Isaque como um teste de fé. Abraão, demonstrando profunda confiança em Deus, está disposto a obedecer, mas Deus intervém, fornecendo um carneiro para o sacrifício. Casamento de Isaque. Abraão se empenha em encontrar uma esposa para Isaque,
seu filho. Ele envia seu servo para buscar uma esposa entre seus parentes, e Rebeca é escolhida para se casar com Isaque. Morte de Abraão. Abraão vive uma vida longa e abençoada, testemunhando a continuação do cumprimento das promessas divinas. Ele morre e é sepultado ao lado de sua esposa Sara. A história de Abraão é significativa nas tradições judaica, cristã e islâmica, sendo ele considerado um patriarca exemplar de fé e obediência a Deus. Suas experiências são fundamentais para a compreensão das alianças divinas e do papel central que ele desempenha na história sagrada. História de Isaque e Jacó. Gênesis 26 ao 36. Isaque, filho de Abraão, enfrenta fome e se muda para Gerar, onde Deus o abençoa abundantemente. Isaque faz um pacto de paz com Abimeleque, rei de Gerar. Casamento de Isaque e Rebeca. Abraão envia seu servo para encontrar uma esposa para Isaque entre seus parentes. O servo encontra Rebeca, que concorda em se casar com Isaque. Rebeca é estéril, mas Deus responde às orações de Isaque, e ela concebe gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó e Esaú. Esaú, o primogênito, vende seu direito de primogenitura a Jacó em um momento de fome. Jacó, com a ajuda de Rebeca, engana Isaque para receber a bênção da primogenitura que originalmente pertenceria a Esaú. Esaú, furioso, planeja matar Jacó, levando Rebeca a enviar Jacó para a casa de seu tio Labão. Jacó com Labão. Jacó encontra sua prima Raquel, apaixona-se por ela e concorda em trabalhar 7 anos por ela. Labão, contudo, engana Jacó, casando primeiro com a irmã mais velha, Leia. Jacó, eventualmente, casa-se com Raquel após mais 7 anos de trabalho. Jacó próspera em seu relacionamento com Labão, tornando-se um homem rico. Jacó retorna a Canaã. Jacó decide retornar a Canaã, mas teme o encontro com Esaú. Ele envia presentes a Esaú como uma oferta de paz. Antes de encontrar Esaú, Jacó luta com um ser divino, um anjo, e recebe uma bênção, além de um novo nome, Israel. Jacó e Esaú se reconciliam, e Jacó se estabelece em Siquém. Dificuldades com Dina e mudança. Para Betel. Dina, filha de Jacó, é violentada em Siquém, levando a conflitos. Deus instrui Jacó a mudar-se para Betel, onde ele renova sua aliança com Deus. Essa narrativa destaca temas como a rivalidade entre irmãos, enganos familiares, lutas e reconciliação, tudo dentro do contexto das promessas feitas a Abraão sendo transmitidas para a próxima geração. Jacó, que se torna Israel, desempenha um papel crucial na formação das 12 tribos de Israel. História de José. Gênesis 37 ao 50. José e seus irmãos. José, o filho preferido de Jacó, é odiado pelos seus irmãos devido à preferência de seu pai e aos sonhos que indicam sua futura liderança. Os irmãos conspiram contra José, jogam-no em um poço e, eventualmente, o vendem como escravo para mercadores que o levam para o Egito. Serviço na casa de Potifar. José é comprado por Potifar, um oficial egípcio, e torna-se bem-sucedido em sua casa. Ele enfrenta a tentação quando a esposa de Potifar o acusa falsamente de má conduta, levando-o à sua prisão. Prisão e interpretação de sonhos. Na prisão, José interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. O copeiro é libertado, mas se esquece de mencionar José a Faraó. Interpretação do sonho de Faraó. Faraó tem um sonho intrigante, e o copeiro finalmente lembra-se de José. José interpreta o sonho de Faraó como um aviso de 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. Impressionado, Faraó coloca José no comando do armazenamento de alimentos. Reunião com os irmãos. Durante a fome, os irmãos de José vão ao Egito em busca de comida e se encontram com ele, sem reconhecê-lo. José testa seus irmãos, revela sua identidade e perdoa-os, reconhecendo que Deus usou esses eventos para um propósito maior. Migração para o Egito. Jacó, sua família e seus rebanhos migram para o Egito, onde José os recebe generosamente. José administra a distribuição de terras e mantimentos durante os anos de fome.
Morte de Jacó e José. Antes de morrer, Jacó abençoou os filhos de José, elevando Efraim e Manassés. José, já estabelecido no Egito, morre, expressando fé na promessa de Deus de levar os descendentes de Israel de volta à terra prometida. A história de José destaca temas de perdão, reconciliação, providência divina e como os eventos aparentemente negativos podem ser usados por Deus para cumprir seus propósitos. A trajetória de José é um testemunho de fidelidade e confiança mesmo em meio às adversidades. O livro de Gênesis estabelece a fundação para as crenças religiosas, abordando temas como a criação, a queda da humanidade, as alianças divinas e os começos das grandes linhagens bíblicas. Encerrando este resumo fascinante do livro de Gênesis, podemos ver que essa narrativa épica não apenas estabelece os fundamentos das tradições religiosas, mas também explora aspectos essenciais da condição humana, desde a criação do mundo até as jornadas de fé de personagens como Abraão, Isaque, Jacó e José. Gênesis não é apenas uma história sobre eventos antigos, é um convite à reflexão sobre temas universais como fé, obediência, perdão e a constante presença da providência divina. Ao explorar essas páginas, somos convidados a considerar nossa própria jornada, nossos relacionamentos e nossa busca por significado na vastidão da existência. Espero que este resumo tenha despertado seu interesse no livro de Gênesis e que você se sinta inspirado a explorar mais profundamente as ricas lições e narrativas que ele oferece. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com outros buscadores de conhecimento e se inscrever para mais conteúdo inspirador. Obrigado por assistir e que sua jornada de descoberta na Bíblia seja repleta de percepções e compreensão. Até a próxima!